Boa noite, então nós vamos começar nesta noite o assunto, né? E vamos fazer a aula a respeito do ministério apostólico, tá? Então quero orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade e privilégio que nós temos, Deus maravilhoso e fiel. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, obrigado por essa oportunidade, lugar que nós temos, com liberdade de abrir a Tua Palavra. E nós pedimos realmente que o Espírito do Senhor esteja nos ensinando para nós podermos compreender os chamados ministeriais e nós possamos estar também nos encaixando dentro do Teu propósito para fazer a Tua vontade, para cumprir-se realmente a vinda do Teu reino e nós podemos abençoar muitas vidas através dos dons do Teu Espírito Santo e esse ministério específico que o Senhor dá para cada um, conforme o desígnio do Senhor. Obrigado por este momento, por este lugar, por essas vidas. Os que estiverem depois assistindo também sejam abençoados, esteja renovando a nossa mente, abrindo os nossos ouvidos para ouvir, para entendermos e também praticarmos aquilo que as tuas palavras, os teus ensinamentos trazem para nós. Muito obrigado, Deus. Eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, então nós falamos a respeito dos 5 ministérios, tá? E nós deixamos por último o ministério apostólico. Então lá em Efésios 4:11 fala que Jesus deu para a igreja os ministérios, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, né? E outros para profetas e mestres, né? Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? São 5 ministérios. Então nós falamos em várias aulas a respeito dos diversos ministérios, mas nós vamos fechar esse assunto do ministério apostólico com essa única aula, tá? Então, realmente o assunto não é muito extenso, claro que a gente vai pesquisar, vai encontrar muita coisa a respeito da vida dos apóstolos, inclusive, só para dizer a respeito disso, o livro de Atos, né? Depois dos 4 evangelhos, chama Atos dos Apóstolos. Então, se a gente fosse falar da vida apostólica, você ia pegar o livro de Atos inteiro, tá? Então é um livro inteiro, então tem muita coisa que a gente poderia aprender, tá? Mas eu quero trazer alguns princípios, alguns fundamentos para que a gente possa compreender este ministério e começando com Lucas capítulo 6, tá? Nós vamos pensar alguns textos bíblicos, tá? Que falam a respeito disso, dos apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado, quer dizer mensageiro, tá? Então, pessoas que estão chamadas, designadas para exercer uma função. No caso aqui de Jesus Cristo, ele chamou os seus discípulos para determinadas funções aqui que nós vamos ver, tá? Então, Lucas capítulo 6, verso número 12, tá? Eu tinha mencionado já esse texto aqui, quando diz assim: aconteceu naqueles dias que Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Então, eu tinha mencionado para vocês que quando diz que ele passou a noite, é das 6 da tarde às 6 da manhã. Tá? Passou 12 horas orando para designar os seus 12 apóstolos. E na sequência do texto, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Então, tinha várias pessoas que o seguiam, várias pessoas que aprendiam dele, por onde quer que ele ia e ensinava e fazia. E diz que escolheu 12 dentre todos os seus discípulos, a quem também deu o nome de apóstolos. Então aqui a menção bíblica que Jesus designou com esse nome apóstolos, tá? Então não eram simplesmente discípulos para aprendizado, mas eram pessoas com um processo de aprendizado, mas também de crescimento a ponto de serem usados e enviados em nome de Jesus Cristo para os diversos lugares e aldeias, né? E aí, na sequência do texto, 14, 15 e 16, fala o nome dos 12 que ele escolheu dentre todos os seus discípulos, tá? E aí, na sequência do texto, um pouquinho mais para frente, capítulo 9, Lucas capítulo 9, e convocando os seus 12 discípulos, aqui usa a palavra discípulo, mas são esses que foram chamados para serem apóstolos, deu-lhes autoridade, virtude e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então aqui, já tínhamos lido também essa passagem aqui, né? O que Jesus fez? Então deu poder espiritual, tá? Uma autoridade em nome dele para as pessoas, aqueles 12, efetuarem curas, tá? Então eles andaram com Jesus até
Deixa eu até voltar um pouquinho, vamos abrir lá em Marcos, no evangelho anterior a Lucas, né? Quando fala a respeito dessa designação dos 12 apóstolos, tá? Em Marcos capítulo 3, tá? E acho que é muito interessante aqui, é uma coisa muito simples, né? Mas muito fundamental, tá? Marcos 3, 13 a 15, tá? Quando fala a respeito desse assunto, tá? E diz que Jesus subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que também tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, tá? Então, um detalhe que Marcos menciona, que eu acho que é muito interessante, é que ele chamou os seus discípulos para estarem com ele, tá? Esse é o ponto fundamental, tá? Porque eles caminharam com Jesus dia e noite sem parar. Então, Jesus passou em várias aldeias, cidades, vários lugares, tá? E eles estavam andando com Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo, ouvindo os ensinamentos, aquilo que Jesus ensinava por parábolas. Depois, em particular, esses 12 falavam: o que quer dizer aquilo? E Jesus explicava os mistérios do reino de Deus para aqueles 12. Então, dava para eles, em particular, os ensinamentos profundos que depois fundamentaram a fé de diversas pessoas ali, tá? Então, naquela geração e até os dias de hoje, com os registros que nós temos, tá? E aí também esse poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Eu tinha mencionado para vocês uma ação no mundo natural com relação às enfermidades, né, de impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados, e uma ação espiritual de repreender demônios, de expulsar o demônio das pessoas e levar pessoas à libertação, né, a uma vida transformada, sem opressões, sem a malignidade, embora houve situações, tá, em que os discípulos não deram conta, tá? Esses tiveram autoridade, só seguindo um pouquinho capítulo Lucas, voltando a Lucas, capítulo 10, tá? Ele tinha mandado os 12 e no Lucas 10 ele manda outros 70 que foram de 2 em 2, tá? Então eles não são chamados apóstolos, né? Não foram aqueles enviados com autoridade da mesma forma assim de ser o alicerce da fé cristã, mas também receberam esse poder e autoridade dizendo que eles fossem entrando nas casas, Lucas 10, versículo 5, e diz assim: em qualquer casa que vocês entrarem, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, a paz voltará para vós. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o obreiro do seu salário, e não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que for oferecido, curai os enfermos que não houver, e dizeis: é chegado a vós o reino de Deus, tá? Mas em qualquer cidade que entrardes e não os receberem, saindo pelas ruas, até o pó da vossa cidade que nos pegou, sacudimos sobre vós, sabei contudo que o reino de Deus é chegado para vós, tá? Então, ele mandou essas outras pessoas, enviou esses outros também, discípulos, não com o nome de apóstolos, né? E que também exerceram autoridade em nome de Jesus Cristo. No versículo 17, Lucas 10, 17, voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dei autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano ou mal algum. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos de demônios, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Tá? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com esse versículo aqui é que o poder que foi dado, a autoridade espiritual, funcionava de tal maneira que eles voltavam maravilhados, dizendo: olha, os demônios estão submetendo. Tá? Agora imagina, esses não eram os que estavam andando com Jesus o tempo todo. Tá? Eles estavam andando, eram discípulos, mas imagina se esses tiveram essa resposta, o que esses 12 apóstolos não viram, não fizeram, né? E aí entra aquela palavra até que a Zeni tinha falado, né? Que Jesus tinha dito, né? Que pode fazer as mesmas coisas e ainda outras maiores, né? Lá em João 14, verso 12, tá? Quer dizer, então,
eles tiveram realmente um contato com o mestre, com o evangelista, com o profeta, com o apóstolo dos apóstolos, né? Que ensinou o caminho que eles deviam dar, o que fazer, como falar, a questão da imposição das mãos, o cuidado com as vidas. Então, eles foram revestidos de conhecimento, né, pelos ensinos que eles ouviram, pelos mistérios das parábolas que Jesus contava para eles em particular, e vendo a operação do sobrenatural através das mãos deles, né? Então, eram pessoas que eram muito fortes nesse sentido, espiritualmente, tá? E mesmo assim, com toda a unção, com todo o poder, com toda a autoridade, aí a Marta tinha falado, né, ainda o Judas, né, teve capacidade de trair Jesus, tá? Vendo todas essas coisas, sendo usado por Deus, mesmo assim, quer dizer, poder e autoridade não quer dizer uma pessoa que é salva ou que é uma pessoa que é de Deus. A pessoa pode renunciar a tudo, né? Tá? Foi o caso de Judas que renunciou, tá? Mas, pastor, uma pergunta, mas por que os outros 70 não tiveram o mesmo nome como apóstolo? É porque, então, é isso que eu falei, Jesus, ele formou vamos dizer assim, um colegiado, tá? Um conselho, um grupo, não vou falar isso não, mas vou falar, né? Uma tropa de elite, tá? Mas um corpo forte para fundamentar a fé mesmo também, tá? Então imagina se isso fosse em 70, ou depois quando lá em Atos, né? Até vamos ver, abriu Atos lá, capítulo 2, estavam reunidos 120 pessoas, tá? Então imagina a discussão, as opiniões e assim por diante, né? Então, o que aconteceu? Ele restringiu um grupo de 12 para que eles estivessem mais próximo, tá? Ministrasse a vida deles, eles fossem realmente pessoas transformadas. Oi? Os líderes de grupo, tá? Agora imagina isso se fosse 70, se fosse 120, como estava lá reunido, né? Então, perde o controle, dispersa nesse sentido também. Então, sim, vamos colocar da seguinte maneira, só para um paralelo, né? Em Israel, né, também, quando formaram as tribos de Israel, foram 12 tribos, tá? 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e 12 discípulos, né? Então, no Antigo Testamento, eu estou citando esse paralelo porque os patriarcas das tribos, né, eles eram o chefe, né, eles eram o pai da tribo, tá? Então tinha uma linhagem, né, assim, muito forte de obediência, de honra à paternidade, né? E eles são considerados, né, por Deus, inclusive lá em Apocalipse, né, capítulo 4, né, quando ele começa a descrever as coisas do céu, ele fala que viu 24 anciãos. E quem são os 24 anciãos? São os 12 patriarcas do Antigo Testamento e são os 12 apóstolos do Novo Testamento, tá? Então eles vão estar lá, porque Jesus mesmo disse, agora eu esqueci a passagem, mas os 12, então Judas vai estar lá também? Não Judas. Tá. O Judas saiu. Entrou. Aí nós vamos falar sobre isso aqui, tá? O Judas foi substituído. Então não é o Judas, porque o Judas ele abdicou disso, tá? Inclusive, eu esqueci agora, eu não vou conseguir lembrar exatamente, mas tem uma passagem em que os discípulos estão falando, deixa eu ver se eu consigo folhear aqui, se eu consigo ver, mas que Jesus fala para eles, tá? Que eles 12 vão se assentar, os 12 apóstolos, né? Eles vão se assentar em tronos para reinarem sobre o povo de Israel, conjugar as tribos de Israel. Então, a palavra, que eu acho aqui, para não ficar só no vácuo, né, assim também, né? Talvez vocês vão lembrar, né, mas assim, quando eles estavam até disputando o poder, né, quem era o maior, etc e tal, mas deixa eu ver se eu acho aqui, só para dar uma folhada aqui. Vou dar uma folhada rapidinho aqui, já ver se eu acho, eu já falo, né, essa expressão, mas ele fala assim, vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Tá? Paulo ficou no lugar de Judas? Vamos ver isso aqui já já. Tá? Quem ficou foi Paulo. Tá? O apóstolo Paulo foi o apóstolo fora do tempo. Tá? Sim, mas que ele ficou, né? Não, o apóstolo Paulo foi depois. Foi depois. Ele foi inserido depois. Eu já tinha... Aqui, ó. Mateus 19, só para mencionar isso aqui, né? 19 e 27. Então Pedro, tomando a palavra, Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe a Jesus:
Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tá? Então, quer dizer, ele designou aqueles, né, como os líderes das 12 tribos, tá, no Antigo Testamento. Ele também falou assim: olha, vocês vão se assentar nos tronos e vocês vão julgar, tá? Vão ser colocados como reis ou como líderes de todo um povo, dessa forma, para a eternidade, né? Então é uma coisa assim muito forte. Então, Mateus 12, 27 e 28, ele fala a respeito disso. E aí, no Apocalipse, eu estava falando, Apocalipse 4, então ele fala dos 24 anciãos. Quem são eles? Os 12 do Antigo Testamento, os 12 patriarcas, líderes das 12 tribos, e os 12 apóstolos, tá? Que Jesus fez essa promessa para eles aqui, tá? Inclusive até... Diga. 4 o quê, pastor? Apocalipse 4? Peraí, deixa eu ver qual versículo. Tá. 4, Achou aí? 4. Ao redor do trono havia Isso. 24 tronos, e havia assentado sobre eles os tronos de 24 anciões, vestidos vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Isso, então esses 24 anciãos, Apocalipse 4, exatamente, tá? Então os 24 anciãos, tá? Que vão estar sentados em tronos, 12 deles a gente já sabe os nomes, né, que estão ali. Olha, os 24, né, porque tem os 12 de Israel também, né, os 12 patriarcas, tá? Então, aliás, até o número 12, né, a numerologia também tem seu significado, né? Então, por exemplo, o número 6 é o número de homem, o número 7 é o número de Deus, tá? É o número perfeito. O número 8 é o número mais do que perfeito. O número 12 é o número de governo, sabe? Então, tudo tem uma simbologia também numérica, né? Quem estuda numerologia tem os seus significados, tá? Então o número 12 é o número de governo pleno, sabe assim também. Então, ali vai ter... Para o Novo e para o Velho Testamento tem os líderes, né? Para Israel e para a igreja como um todo, né? Também. Uma mensagem para o Bolsonaro: são 12 ministérios. São 12 ministérios? Tem que falar. Para colocar 12 ministérios. Muito bem. Então, vamos lá em Atos, então, que eu estava falando, né? A respeito de Atos, para a gente entrar nessa questão dos apóstolos, tá? Capítulo 1, Atos 1, versículo 1, ele fala sobre os apóstolos. Olha, fiz o primeiro livro, tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Então ali... Lucas, né, que está escrevendo esse livro para esse amigo dele chamado Teófilo, ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, tá? É isso que eu falei, né? Se a gente for falar sobre o ministério apostólico, a gente teria que conhecer o que eles fizeram, os ensinos deles, né? Que é o livro de Atos inteiro, tá? E que Jesus designou esses homens, tá? Para dar para eles mandamentos, para que eles então dirigissem, trouxessem a direção para a igreja, para as pessoas, para os cristãos, e fundamentassem a fé, tá? E aí, Atos 1, 12, depois de ver Jesus subir, eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância de caminho de um sábado, e entrando, subiram no cenáculo, onde estavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então os irmãos de Jesus estavam ali também, quer dizer, já tinha um grupo ali maior, né? E ali, então Pedro se levanta no versículo 15 e fala: estava nas Escrituras, versículo 16, que um dos que estavam fazendo parte, que não teria mais parte no colegiado, né? no meio dos apóstolos. Então, versículo 20 ele fala: no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro
o seu lugar, tá? Não sei qual é a expressão que está escrito aí. Bispado, tá? Então, aí eu já falo sobre isso assim. O que era? Aqui, o meu está falando bispado também, né? No versículo 20, tá? Tome outro o seu bispado, tome outro o seu lugar, tá? Está escrito aqui aí no Maynard, Marcelli. E haja e não Bispado também. fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E depois, a última frase? Que outro tome o seu encargo. Encargo, tá bom. Encargo, tá bom, isso, né? E quando fala sobre bispado, né, eu tinha falado para vocês, quem que é o bispo? O bispo é o pastor principal de um grupo de pastores, tá? Então, os 12, eles eram os principais líderes de outros que estavam sendo levantados. Eles eram os líderes dos 70, dos 120, né? De todos os demais que vieram, eles foram reconhecidos por terem estado com Jesus, aquela palavra de Marcos que eu falei, né? Jesus chamou em primeiro lugar para eles estarem com ele, tá? E eles estiveram com ele o tempo todo. Naqueles 3 anos que Jesus exerceu o seu ministério, viajando em todos os lugares, em todo o tempo ali, eles ouvindo e próximos e na intimidade da casa, né? Tendo conhecimento daquilo que Jesus fazia, do que Jesus falava, e isso Lucas traz o relato aqui também, tá? E no texto, aí nesse texto aqui contando, né? E que então eles foram escolher, fala assim, ó, tem que outra pessoa tomar o lugar, né? Vai ficar, o Jesus escolheu 12, tem que permanecer 12. Um ia sair mesmo, porque estava escrito na profecia que um ia trair, então outro vai tomar o seu encargo, ou o seu bispado, tá? E aí apresentaram, versículo 23, 2 nomes. José, chamado Barsabás, que tinha o sobrenome de Justo, e Matias. E eles orando disseram: Tu, Senhor, conheces os corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então ele virou o 12º. Mas como é que foi essa escolha? Tá? Pega um papelzinho, escreve o nome, joga para cima, tá? Deus, então o Senhor mostra qual que é. E aí caiu a sorte sobre Matias, ó, é esse. Então, estamos de acordo? Estamos de acordo. Então é esse aí, tá? Então, uma coisa meio... assim, né? Placar eletrônico. Na sorte, né? Tiraram sortes, tá? Enfim, tá? E, isso que eu falo assim, então houve já alguém que assumiu. E aliás, assim, né? Mas veja, não tem antes deles orarem, né? É horário, pois é. Tá? Se houve um propósito de cair no Mas nem se eu ouvi falar de Matias. Nem se foi falar, né, também. Aliás, depois... Mas só uma requisição, só para aproveitar sobre esse assunto, no versículo 21 que eu pulei, né, tá? Quais foram os critérios para apresentar os nomes? Ele falou assim: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faz conosco testemunha da sua ressurreição. Então, quais os critérios que eles usaram? Começou desde o ministério de João e viveu com Jesus todo esse tempo. Então, sabe quem é Jesus, sabe o que ele ensinou. Então, eles colocaram critérios, não é qualquer pessoa que eles apresentaram, tá? Como também ele disse que se faça testemunho da ressurreição, tá? Isso era um propósito do apóstolo, dizendo assim: olha, Jesus morreu, né, cumprindo a profecia que ele ia morrer pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e está vivo. Nós temos provas que ele está vivo. Isso que fez toda a diferença da fé cristã das outras fés, tá? das outras religiões, tá? Então, e aí apresentaram os 2 nomes. Eram pessoas que tinham conhecimento de Jesus, tá? Das palavras, dos ensinos e da morte e da ressurreição de Cristo, tá? Então não foram qualquer problema. Mesmo assim, o critério dele foi assim: Deus, o Senhor sabe. Então aí, né, lançaram em sortes e caiu a sorte sobre Matias e foi contado com os 11 apóstolos, tá? E aí, na sequência do texto, tá? No capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, tinha essa festa judaica do Pentecostes, ou festa das colheitas, que é também conhecida assim, e estavam todos unidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados,
e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tá? Então, aqui acontece este derramar do Espírito Santo, em que eles ficaram cheios de poder, que Jesus prometeu para eles, falou assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, tá? Que está em Atos 1:8, né? Que não lemos, né? Atos 1:8 fala assim, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí veio este derramar do Espírito Santo que estava ali sobre eles, né? Movendo sobre eles, começaram a falar em línguas, e ali houve um revestimento de autoridade ali, tá? Sobre essas vidas, e ali começa então as manifestações, tá? Dos apóstolos, tá? Os atos dos apóstolos, a partir deste derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2, tá? E aí, falando a respeito desse assunto, né? Quase 3.000 pessoas foram alcançadas, Atos 2:41. E aí, o que eu ia dizer, falo sobre o ministério apostólico, tá? Versículo 42, tá? Quase 3.000 pessoas foram alcançadas naquele primeiro dia, aí diz Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá? Olha que interessante isso, tá? Não falaram na doutrina de Cristo, tá? Na doutrina das Escrituras, né? Alguma coisa assim também. Aquela multidão dos que creram, os outros que foram acrescentados, eles tinham os apóstolos como representantes de Cristo, como aquele colegiado, aquele grupo de pessoas que tinham a autoridade exatamente porque tinham andado com o mestre, porque tinham visto os sinais, porque tinham visto os ensinamentos, tá? E as multidões ali que creram, eles não questionavam, a palavra final era dos apóstolos. Os apóstolos eram os líderes, ou eram os bispos, né? Falando do texto lá, né? Tome outro do seu bispado. É essa a situação. Eles eram as autoridades espirituais e aí as pessoas perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E olha só o versículo 43. E muitas maravilhas, sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, ok? Então, apesar da fé ser comum a todos, de todos poderem usar o nome de Jesus Cristo e pôr as mãos sobre os enfermos para ficarem curados, mas poderes miraculosos, tá? Operações sobrenaturais eram feitos por meio dos apóstolos, tá? Não é assim. Eles estavam revestidos daquela autoridade desde lá do princípio, quando eles foram designados por Jesus, que nós lemos lá, tá? Em Lucas 6. Jesus chamou para estar com ele e designou para fazer sinais naturais de curas e também sobrenaturais de expulsão de demônios, tá? Então, aqui, realmente as pessoas tinham essa testificação, tá? Porque não eram homens comuns, eram homens totalmente comuns, né? Mas existia um sobrenatural de Deus sobre a vida deles que autenticava que realmente eles tinham autoridade naquilo que eles falavam, porque ninguém podia fazer os sinais também que eles faziam, tá? Então era uma coisa muito forte nesse sentido, tá? Aí, dentro dessa questão, por exemplo, Atos capítulo 3, houve uma manifestação de poder da cura do coxo, tá? Estava lá sentado à porta formosa, um homem que tinha mais de 40 anos, tá? Atos 4:22 fala que ele tinha mais de 40 anos, e estava lá, e os apóstolos, Pedro e João, fizeram aquela operação, tá? Aí depois em Atos 4 eles foram presos, tá? E por quê? Porque eles curaram um homem que já estava mendigando na porta do templo mais de 40 anos, tá? Aí outra coisa, Atos 4:32, tá? Era um o coração e a alma da multidão dos que creram, e ninguém dizia que alguma coisa que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, eles tinham um amor ali. E o versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Era o critério que eles usaram para eleger Matias, ou o 12º ali para substituir Judas, tá? Alguém que fosse testemunha da ressurreição de Cristo. Porque eles não estavam falando de uma filosofia,
Está falando do poder de Deus. Está falando do poder da ressurreição, que podia curar os enfermos, que podia expulsar os demônios, poder fazer sinais e maravilhas. Tá? E era isso que está dizendo aqui, que os apóstolos davam esse testemunho da ressurreição, e em todos havia abundante graça. Tá? E aí, uma outra coisa interessante também no versículo 34, dizendo: não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam heranças, né, propriedades e bens, ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Tá? Então, eles eram uma autoridade espiritual, tá? Eles eram uma autoridade de doutrina, de ensino, autoridade espiritual de fazer sinais e maravilhas, fazer curas, milagres extraordinários, de ensiná-los. Então a multidão seguia a doutrina dos apóstolos, porque sabia que eles tinham estado com Cristo e o que eles estavam ensinando era o que Cristo tinha ensinado. Tá? Não é por causa que eles eram sabidões de tudo, né? Também, mas é claro que eles tinham muito mais conhecimento pela prática de vida de aprender com Jesus. E aqui também, vamos dizer, eles eram líderes administrativos, vamos dizer assim. Por quê? As pessoas tinham necessidades, tá? E aí as pessoas vendiam o que tinham para suprir a necessidade de todos, tá? De maneira que eles entregavam as suas ofertas, né? Os seus bens ali aos pés dos apóstolos, tá? Então, dizendo, eles eram autoridade, eles vão administrar bem, e aí então, diz no versículo 35, que era repartido o que era dado conforme a necessidade de cada um, tá? E aí, inclusive, depois conta do José chamado Barnabé, tá? Que depois foi o que cuidou do apóstolo Paulo, tá? Também tinha um campo e vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Agora, olha uma coisa espantosa, tá? Capítulo 5 conta a história de Ananias e Safira, tá? Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a propriedade e reteve parte do preço, sabendo que também sua mulher levou uma parte e depositou aos pés dos apóstolos, tá? E aí, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da sua herdade, da sua possessão? Ele fez um propósito de vender e dar, mas aí ele reteve o preço, tá? Olha que coisa, né? Não sei como é que pode uma coisa dessa. Aí ele fala assim, no versículo 4: guardando-a, não ficaria para ti? Não sabe vender, é seu campo, é sua propriedade. Se você não vendesse, era sua, tá? E ele fala assim: e vendendo, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. Imagina. Caiu mortinho. Caiu mortinho na hora. Nossa, mas Deus não é por amor, pastor? Às vezes a gente é falho nisso. Mas o pecado aqui foi meio pesado, né? Assim também, tá? Mas ele vendeu para doar? Vendeu para doar. Vendeu para doar e reteve parte. E reteve parte. Ele, tá? Então, ele ele não- É como se fazendo... Ele não tinha. Se ele tivesse ficado com o bem dele, sem problema nenhum. Era dele. Mas quando você quis aparecer como se fosse, entre aspas, um bom samaritano perante aos outros, mas mentindo para o próprio Deus, ele recebeu fogo. Pois é, punição. Sim. Aí... Como é que está o cofre em casa? Não foi isso do Ele vendeu o que Ele- ele ele- quis. Aí o Pedro falou: Ele quis aparecer. se você não vendesse, era teu. Ele quis aparecer. Olha, Né? eu também sou um camarada que vendo meus bens e entrego a Deus. Mas ele não fez isso. Ele só fez isso para o meu mar ficar sabendo, para você ficar sabendo, para ela ficar sabendo, mas dentro de mim eu não tinha dado. Todo valor. Esse foi o pecado. Então, ele reteve parte do preço. Foi isso, pastor? Foi, isso, né? E é o que aconteceu no versículo 5. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Tá? Então, quer dizer, a autoridade espiritual, imagina uma autoridade espiritual falando assim: olha, você mentiu o Espírito Santo, o cara cai morto. E olha só, levantando-se os... Pensou, né? Senhor, sangue de Jesus tem esse poder agora que é pá. Agora só, levantando-se... Falar na oferta domingo eu vou falar. Já vai falar. Nossa, acho que eu não venho domingo. Levantando os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram.
Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que já havia acontecido. Se eu fosse ela, não me aparecia lá. Não sabia de nada, não sabia que o marido foi lá, foi procurar o marido, né? E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que o sepultaram teu marido, e te levarão a ti também. E o pai amado? E logo ela caiu aos seus pés e expirou. Aí entraram os moços, acharam-na morta e sepultaram com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essas coisas. Ela também morreu, então. Morreu também, não. Porque ela concordou e afirmou o que o marido tinha falado. Já pensou depois do Mas, pastor, veja só, se antigamente as mulheres não faziam tudo que os maridos falavam, era claro que ela ia fazer falar. Sim, pois é, foi. Ela entrou em acordo com o marido, né? Ali para fazer aquele negócio. Tá? Então, assim, eu quero mostrar só. Aí vem o seguinte também, bem no comecinho, alguém falou pro marido, coma desse fruto. E nós estamos aqui. Agora a culpa não é do marido, é da mulher. Agora entendeu? Ok. Quando as coisas estão fora do propósito, ou fora daqui, não tem que concordar, não. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Estamos falando sobre uma autoridade espiritual que é muito séria. Entendeu? Tá? A gente demônios expulsos, sinais, maravilhas, uma palavra de autoridade a ponto de dizer, olha, acabaram de vir os moços que te sepultaram seu marido, vão te levar. Ela cai morta. Entendeu? É muito, assim, é pesado, vamos dizer assim, uma ligação com o céu, né? Para ele falar uma coisa dessa. Porque se fosse da carne dele, ele falando isso, tá? Bom, primeiro o cara já morreu sozinho, né? Não foi Pedro que sentenciou o cara à morte, né? Simplesmente o cara, ele falou assim, por que você mentiu o Espírito Santo? O cara caiu, morto, tá? Aí com a mulher chega 3 horas depois, aí fala assim, você vendeu tanto? Tanto. Falei assim, por que vocês entraram em acordo para mentir com o Espírito Santo? Aí falou assim, vocês acabaram de levar o seu marido, não levou você também, ela não fica morta. E aquilo deu um grande temor, porque imagina acontecer um negócio desses? Imagina dar essa palavra dessa no domingo de oferta? Tá? Vai ficar... Quantos modos vão ter que... Bom, vai pra lá, isso aí. Tá? E houve grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram essas coisas. Aí, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, ninguém se ajuntava a eles, ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha com grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camas, né, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então imagina a sombra dele passando. Quando colocava na rua, para ele passar na rua e passar a sombra em cima do cara, e o cara era curado. Todos eram curados. Quer dizer, imagina, e até fala assim, a repercussão, não só na cidade, mas toda a circunvizinhança sabia que tinha algo sobrenatural por causa de 12 homens que estavam mudando o destino de uma cidade ou de uma nação inteira. É que eles evoluíram, né? Eles aprenderam aquilo que Deus fazia. Lembra que encostaram na veste deles? Isso, exatamente, tá? Capítulo 5 ainda, eu falei que eu não ia entrar o livro de Atos todo, mas estamos seguindo, tá? 5, vendo todas essas coisas acontecendo, tá? Aliás, assim, os apóstolos, diante dessa situação, foram levados diante do Sinédrio, que eram os religiosos, tá? E aí, os religiosos mandaram eles pararem de falar no nome de Jesus Cristo, tá? E ele disse, Pedro falou assim no versículo 32, nós somos testemunhas, 30 ainda, né? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, pendurando no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Tá? Então, quando eles foram pressionados, presos por causa de estarem falando de Jesus, fazendo sinais, todo o povo sendo ele falou assim, olha, vocês mataram e nós não vamos calar a boca, nós vamos continuar falando, porque não tem como
não falar do poder de Deus, de como que esse nome de Jesus tem poder. Versículo 33, ouvindo os líderes religiosos lá desse conselho chamado Sinédrio, tá? Esse Sinédrio existe até hoje, tá? Ele foi restaurado lá em Israel, uma cúpula de religiosos que dão as diretrizes religiosas para o povo, tá? Isso que não é só na época que eles ficaram dispersos desde o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, e agora, há alguns anos, eu não sei quantos agora, 5, 10 anos, não sei quanto que é, eles restauraram esse Sinédrio, tá? É um conselho de religiosos que dão as diretrizes religiosas para a nação, tá? Então, naquela época existia, e eles então davam as normas religiosas, e quando viram algo sobrenatural, eles chamaram Pedro e João, os discípulos ali também, os apóstolos, para repreendê-los. E eles ficaram enfurecidos, Pedro falou assim, nós somos testemunhas por causa do Espírito Santo que Deus deu. E levantando-se resolveram matá-los, tá? No versículo 33. E aí entrou um Gamaliel, tá? No versículo 34, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por pouco levasse para fora os apóstolos e deu a opinião dele. Esse Gamaliel, tá? Foi o mestre discipulador do apóstolo Paulo, tá? Então o apóstolo Paulo é o homem venerado por todo o povo, doutor da lei, quer dizer, ele era, vamos dizer assim, o supra-sumo da religião, do conhecimento bíblico das escrituras, e foi ele, Paulo, de criancinha, cresceu aos pés de Gamaliel, era discípulo de Gamaliel, então todo o conhecimento de Paulo vem desse homem aqui, tá? Então, o Paulo foi exercer o ministério, né, quase 20 para 30 anos depois, tá? Então, né, assim mesmo você retirou mais quantos anos para depois? Ele ficou 3 anos afastado ainda também, assim tá? Para reformular a cabeça, tá? Assim também, de entender o que ele conhecia, com revelação de que Jesus era o cumprimento, e depois ele foi o apóstolo dos gentios, né? A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. Deu uma resetada, exatamente, tá? Foi o que aconteceu. Esse Gamaliel, ele falou assim, olha, já teve Teudas no versículo 36, teve o Judas no versículo 37, que levantou um monte de gente atrás dele, mas depois os homens morreram e todo mundo se dispersou. Grandes líderes que estavam promovendo guerras ou guerrilhas ou revoltas armadas contra o Império Romano, tá? Então foram líderes aqui que aconteceu nessa forma, e que foram dispersos, todos os seus seguidores. E aí, versículo 38, ele fala, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra for de homens, ela se desfará, como aconteceu com Teudas e com Judas, tá? 36 e 37. Aí no 38 ele fala sobre isso. Mas se é de Deus, no versículo 39, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Então, a palavra de sabedoria, que o Sinédrio queria matar os apóstolos, e ele deu uma palavra de sabedoria. Se esses homens são de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Então o negócio é feio. Tá? Imagina nessa situação. Tá? E concordaram com ele. Tá? Em vez de matá-los, no versículo 40, chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus Cristo e os deixaram livres. Tá? Retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se por terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus Cristo, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, quer dizer, a palavra que foi ordenada para eles, assim, não, a gente vai, né, aliás, até mais, numa outra situação, Pedro fala a respeito disso, não importa, aliás, é nesse aqui mesmo, né, que nós obedeçamos antes a Deus do que aos homens, tá? Então, eles não podiam falar, parar de falar do que Deus estava fazendo através deles, tá? Aí, o Gamaliel tinha razão. Se for de Deus, não adianta combater. Não adianta combater. E não adiantou. Tá? Estamos aí 20 séculos depois, tá? No 21º século depois dessa história, e estamos aqui, tá? E não parou, tá? Não se dispersou, né? Dessa forma. Aí eu quero... Atos 6, tá? Diz assim, crescendo o número dos discípulos, tá? Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas, desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, tá vendo? Os apóstolos aqui, os 12, que era a autoridade, tá? Que eu falei que era uma autoridade, entre aspas, administrativa, né? Que eles recebiam as ofertas
e mandavam distribuir conforme a necessidade, os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, esse importante ministério. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e em grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o que está acontecendo? Houve, nessa história de necessitados, distribuir as ofertas para os necessitados, as viúvas ali dos gregos estavam sendo esquecidas, tá? Então, aí eles reclamaram, tá? Olha, não estão recebendo a cesta básica delas ali, né? Tá? Na distribuição diária, né? Não só cesta básica, né? A distribuição que eles faziam diariamente para suprir as necessidades. E aí então ele falou assim, olha, quer dizer, aí eles delegaram a parte administrativa, tá? Dessas ofertas, do suprimento das necessidades, e eles elegeram 7 homens que são chamados de diáconos, tá? E quem são os diáconos? Os diáconos são aqueles que servem as mesas, né? Servem as necessidades materiais, tá? Dessa forma. Embora, né, dentre esses 7 que estão descritos aqui, logo em seguida, o primeiro diácono eleito, ele era um homem que, versículo 8, fazia, homem cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Tá? Então, apesar dele, vamos dizer assim, estar fazendo só um trabalho natural, tá? Ele era um homem cheio do Espírito Santo, de fé, e que os sinais, os prodígios, as curas aconteciam. Tá? E, na sequência, no capítulo 7, ele foi preso por causa daquilo que ele fazia, tá? Em nome de Deus, né? Que acusaram, no versículo 11, que ele estava proferindo palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, investiram contra ele, arrebataram e levaram ao conselho. E no conselho ele foi preso. Tá? E aí no capítulo 7 ele apresenta a sua defesa e conta a história, né, de Israel. Faz um resumo no capítulo 7 da história de Israel até chegar em Jesus, contar de Jesus. Tá? E ali, depois desse testemunho, ele foi apedrejado, tá? Até a morte, tá? E o Saulo aparece no capítulo 8, tá? E também Saulo consentiu na sua morte, tá? E Saulo, então, quer dizer, que era o discípulo lá do Gamaliel, tá? Lá no capítulo 4, tá? Esse Saulo passou a ser, porque ele era um homem muito rigoroso nas escrituras sagradas, com que ele aprendeu de Gamaliel, vendo aquela seita de cristãos, né? Ele perseguia os que eram da fé, tá? Versículo 8:1, Atos 8:1, fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, tá? Então, quer dizer, imagina, tinha uma multidão, saiu todo mundo. Jesus tinha mandado, né? Ir por todo mundo pregar o evangelho, eles não foram, tá? Ficaram só ali, né? Entre eles ali também, né? Aí Saulo foi levantado por Deus para fazer aquele povo obedecer, sendo perseguido. E ficaram só os 12. Tá? Só que depois dos 12, eles multiplicaram, continuaram multiplicando. Depois cresceu uma nova igreja em Jerusalém. Tá? Mas o Saulo era esse homem perseguidor. E o Filipe, né, que era outro diácono, tá? Versículo 5, Atos 8:5. E descendo Filipe, ele foi disperso, né? Eles iam, aliás, no versículo 4 fala que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, que é o que a gente tem que fazer. Saulo, no versículo 3, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrebatando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Aliás, vocês viram o filme Paulo Apóstolo? Paulo Apóstolo de Cristo? Tá? Então é isso, né? Ele conta essa história aí, mostrando ele perseguindo os cristãos ali, né? Tá? Um filme... Olha, pesado aquele filme assim, né? Da ação que ele fazia, né? Mas enfim, tá? E aí Saulo perseguia, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava na prisão. Então imagina, o Paulo era tão
firme na palavra, né? Que assim, os caras estão desviados, não, vamos julgar, vamos sentenciar, vamos prender, né? E não tinha piedade não, né? O homem era fera, tá? E aí, os que foram dispersos nessa fuga, dessa perseguição, foram por toda parte, no versículo 4. Filipe, que é o diácono, foi para a cidade de Samaria, pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos dos que tinham, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, quer dizer, um diácono com o serviço natural, era um homem cheio do Espírito Santo, de poder e autoridade, e fazia curas, expulsão de demônios, e as multidões atendiam àquilo que Filipe falava, tá? E muitas pessoas foram se convertendo. Tá, que eles matam um e ele levanta outro. Exatamente, né? Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Também, né? E aí, no capítulo 8, verso 9, conta de um Simão, tá? Que vendo, né, essas coisas, né? O versículo 13, próprio Simão creu, tá? E foi batizado e ficou contínuo com Filipe, vendo os sinais e maravilhas, ficando atônito, né, do que as coisas que eles faziam, que ele batizava muita gente, tá? Então, esse homem, Simão, era um homem que fazia artes mágicas. Então, quer dizer, ele tinha alguma operação sobrenatural também, que encantava as multidões, tá? Só que ele percebeu a diferença entre o falso e o verdadeiro, né? Então, por causa que ele encantava as pessoas com artes mágicas, que diz no versículo 9, tá? E inclusive o versículo 10 fala que eles achavam que era até poder de Deus, mas ele falou assim, olha, não é verdade, né? Isso aí é poder de Deus. Aí ele abraçou a fé também, tá? E aí, olha a coisa que interessante no versículo 14, tá? Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus através do Filipe, tá? Enviaram Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles a gente tinha descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo, e então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, tá? E o tal do Simão, tá? Que era o mágico, tá? Que tinha já recebido a fé, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos o Espírito Santo era derramado sobre aquelas pessoas, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me a mim também esse poder, para que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa sua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do coração. Imagina se fosse se caísse morto igual Ananias e Safira, né, tá? Ele já falou assim, aí ele falou assim, arrepende, né? E aí, porque vejo que está em fel de amargura e da hostilidade, e Simão disse, orai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ele já pediu misericórdia e o homem ficou salvo, tá? Então, esse foi mais esperto. Já tinha, acho que chegado no ouvido dele que se ele mentisse contra Deus ali, ia cair morto, né, tá? O Filipe diácono vai pregar o evangelho, é o primeiro evangelista, o ministério de evangelista. Estevão tem o ministério de mestre e o Filipe de evangelista, tá? E aí vem o Saulo, no capítulo 9, tá? O Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para ir a Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu chegando perto de Damasco, então lá na Síria, subiu, subitamente, o cercou um resplendor da luz do céu, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então aqui, olha só, ele estava perseguindo os cristãos, e aí Jesus fala que ela estava perseguindo a ele, Jesus, né? Tá? E ele tremendo, atônito, diz, Senhor, o que queres que eu faça? Aí ele falou, vai na cidade, entra na cidade, e aí Saulo levantou, estava cego, depois daquela clarão de luz que ele viu lá, conduziram até Damasco, ficou 3 dias sem ver, não comeu, não bebeu, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse, em visão, Ananias,
ele diz, eis-me aqui, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta na casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, porque ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver, e Ananias respondeu, Senhor, há muitos ouvido desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor Jesus lhe disse, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E ele foi até lá, impôs as mãos sobre Saulo, batizou Saulo, e Saulo já começou a sair pregando por ali, né? E já foi perseguido também, tá? Já foi perseguido também, e tiveram que colocar ele num cesto para descer o muro lá da cidade, sair escondido, fugido, antes que matasse. E aí depois ele sai, ele fica 3 anos afastado, tá? No deserto, para resetar as informações, né? Tá? Para pensar nas atitudes que teve. Isso, também, né? E aí ele voltou e se apresentou, tá? Bom, aí depois vem as histórias aqui. No capítulo 10, Pedro recebe uma visão, vai na casa de um homem centurião romano, tá? Líder de uma tropa romana, tá? E ali convertem-se pessoas que não eram judias, tá? E começa a se espalhar o Evangelho, a palavra de Deus para todos os lugares. Capítulo 13, tá? Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, né? E Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio e Saulo, tá? Que estava lá. E aí o Espírito Santo falou para eles separar Barnabé e Saulo. E ali eles impõem as mãos, oram por eles, e a partir daí começam as viagens missionárias, que Lucas descreve as viagens por várias cidades, vários lugares, todas as coisas que aconteceram através do ministério do apóstolo Paulo. Tá? Então, aí esse Paulo foi enxertado, ele era fora do templo, não era do templo de Jesus vivo ali, e ele foi enxertado como apóstolo, tá? E passou a ser parte dos 12 apóstolos. E eu vou ler mais 2 textos, né, para falar a respeito disso, né, para a gente fechar esse assunto, tá, sobre o apostolado, tá? Gálatas, tá, que eu quero ler primeiro para vocês, contando a história resumidamente do livro de Atos até chegar nessa passagem aqui, tá? Em Gálatas, capítulo 2, vamos lá ver, tá? Na Gálatas 1 primeiro, só pegar um trecho aqui, depois a gente entra no Gálatas 2, que é o foco que eu quero falar com vocês, tá? Não, está depois de Coríntios. Romanos, Coríntios, Gálatas, tá? Gálatas 1 primeiro, só você pegar um trechinho antes de pegar no 2, que é o ponto que eu queria falar. Gálatas 1:11. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então tudo que ele tinha aprendido de Gamaliel, tá? Ele aprendeu a letra, aprendeu a religião, mas ele não tinha o entendimento, a revelação do significado daquilo, tá? Por isso que até ele perseguiu os cristãos, achando que ele estava servindo a Deus, né? Matando os rebeldes a Deus, né? E na verdade depois ele teve a revelação. E ele falou assim, então o que eu aprendi foi revelação de Jesus Cristo, tá? Porque vocês já ouviram qual foi a minha conduta no judaísmo, e como sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para a sua graça, quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, que eu fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, é isso que ele fala desse retiro que ele fez, né, para resetar, né? Ficou ali 3 anos na Arábia, bem longe, tá? Depois voltou para Damasco e depois subiu para Jerusalém, aí que ele foi falar com Pedro, tá?
Quer dizer, o Barnabé chamou ali, né, para ele se ajuntar, porque todo mundo estava com medo dele, né, mas ele teve esse tempo, tá, de reset mesmo, ali, tá, de reiniciar ali as coisas, né, tá. E aí depois então entra no capítulo 2 que eu ia falar com vocês, tá. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, juntamente com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Eu quero dizer aqui, né? Então, quando ele foi enviado lá em Atos 13 para ir pregar, ele saiu em viagem, então ele saiu viajando e ficou 14 anos viajando, tá? Em vários lugares, várias cidades. Ele foi responsável por espalhar esse evangelho para a Ásia, né? Como ele fez lá em Éfeso, né? Fez uma escola de evangelistas, né? Aí os objetos pessoais, os aventais, curavam os enfermos, né? Eram levados, né, para as pessoas, né? Os demônios saíam, os enfermos eram curados, né? Então a sombra de Pedro curava e os objetos pessoais, aventais, roupas de Paulo curavam os enfermos, tá? Então ele ficou ali ensinando para toda a Ásia ser alcançada e ficou viajando dessa forma, tá? E depois ele voltou para Jerusalém. E aí quando ele voltou para Jerusalém, ele contou tudo o que tinha acontecido, como ele alcançou as pessoas de todas as nacionalidades, tá? Primeiro ele ia na sinagoga, falava com os judeus não gostavam, porque ele falava, vocês mataram o Cristo e ele é o Salvador, tal, e aí ele perseguia, os sinais e prodígios também aconteciam na vida dele, as pessoas ficavam com ciúmes, perseguiam a Paulo e ele tinha que fugir de cidade em cidade, porque os religiosos do Sinédrio lá, né, que tinha em Jerusalém também, tinha em todas as cidades também, perseguiam, mataram Estevão e faziam isso, né, tá? Que era contra a religião. Mas ele foi lá e contou a pregação que ele fazia para os gentios, nas nações, tá? E quando, versículo 6, Gálatas 2,6, e quanto àqueles que pareciam ser de alguma coisa, que talvez tenham sido no outro tempo, não me importa, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, digo, esses que apareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, nada me acrescentaram. Porque ele falou assim, olha, eu estou pregando isso para as pessoas nas cidades onde eu estou indo. E eles não falam assim, não, você está errado, você tem que corrigir isso. Não, eles não acrescentaram nada diferente do que ele estava pregando, porque ele estava pregando dentro dos princípios da palavra que ele conhecia, né, lá do Gamaliel, né? Pastor, me diga uma coisa, como que os judeus lidam com esse turismo de evangélicos lá no... Eles estão vendo como amigos de Israel. Porque assim, eles não creem em Jesus. Não creem em Jesus. Só que o amor que esses cristãos... Os maiores destinos de religiosos do mundo. Sim, isso. Mas eles vão lá para realmente porque creem em Jesus. Creem em Jesus, isso. Mas a postura que os cristãos estão tendo, tá? Inclusive isso é reconhecido pelo governo de Israel. Tá? Eles consideram que os cristãos são os únicos amigos dos judeus. Então existe uma fatia bem grande de cristãos reconhecidos em igrejas cristãs em Israel. Sim. Tá? Eles reconhecem até oficialmente nesse sentido que eu estou dizendo, sabe? Tá? Então, aqui nesse primeiro momento era perseguição porque, saiu da divisão do judaísmo um grupo de cristãos, né? Era uma novidade. Então, houve uma certa rivalidade e especialmente os religiosos, né? Diz ali que eles ficavam tomados de inveja. Porque, imagina, os apóstolos fazendo sinais, né? E as multidões começaram a ser alcançadas em todos os lugares. Então, a palavra fala muitas vezes, foram movidos de inveja e perseguiam os cristãos, os apóstolos ou os cristãos em cada cidade. Apesar que eles não creem em Jesus Cristo, mas eles ainda são flexíveis. Exatamente. Então, nos dias atuais, né, por essa postura cristã de abençoar Israel, de amar ali a Israel, Jerusalém, querer visitar essas caravanas que vão, né, mas não somente essa questão da curiosidade, entre aspas, né, mas os cristãos, eles se fazem parte, né, e de maneira eles abençoam o povo de Israel, protegem o povo de Israel, tá? Então, hoje os
judeus já olham os cristãos de outra forma, não como rivais, mas como talvez os únicos irmãos, embora eles não acreditem em Jesus como o Cristo, tá? Embora também, por outro lado, desde 1948, quando eles voltaram para a Terra, né, depois da Grande Guerra, né, que estavam dispersos desde o ano 70, e aí perderam cultura, né, porque eles foram para China, Polônia, Brasil, quer dizer, eles dispersaram por todas as nações, então judeu de qualquer lugar, tá? Depois da morte dos 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, né, e foi votado na ONU, né, em 29 de novembro de 47, né, a partilha da Palestina e a criação do Estado de Israel. Quando eles voltaram como nação em 14 de maio de 48, eles estavam sem cultura, porque era polonês, era russo, era alemão, era, né, austríaco, era os judeus estavam dispersos, né, e começaram a voltar para a terra de Israel, depois da perseguição nazista, começaram a voltar e tiveram o reconhecimento da ONU como Estado, né, Estado político, né, então o Estado de Israel. E aí como é que eles vão resgatar a cultura se um era polonês, outro era alemão, outro era russo, tá? Eles pegaram as escrituras e começaram a estudar o hebraico, para aprender a cultura hebraica, tá? Então, aí as sinagogas, até o Sinédrio que eu falei, né, foi por causa disso, é resgate de cultura, resgate da língua, né, resgate de uma história de um povo, tá? E a partir desse momento, muitos judeus, né, quando começaram a ler as escrituras, criaram escolas rabínicas, né, religiosas, e eles começaram a aprender a escritura. Aí quando eles veem nas escrituras algumas passagens bíblicas, né, como Salmo 22, que fala da crucificação, como Isaías 53, que fala da crucificação, como Miqueias 5:2, fala que o Salvador ia nascer em Belém da Judéia, tá? Então, eles começam a pegar algumas escrituras e começaram a ver judeus convertidos ao cristianismo, tá? Eles chamam, aí tem as chamadas sinagogas messiânicas, tá? Que creem que Jesus é o Messias, o Cristo, tá? Tem muitos judeus cristãos, são judeus, continuam praticando a religião judaica, mas falam que Jesus é o Messias, tá? Mas a nação como um todo, né? Primeiro que ela não é uma nação religiosa, uma nação leiga, né? Assim, né? Normal, né? Tá? Como o Brasil é católico de nome, tá? Porque na verdade cada um faz o que quer, não tem nenhuma, né? São poucos que realmente obedecem à fé católica, mas o Brasil, entre aspas, é católico. Então, Israel é a mesma coisa, a maioria não segue nada, tá? A maioria é assim, mas tem um grupo religioso, né, ortodoxo, que fica lá no Muro das Lamentações rezando lá, os caras tudo vestidos de preto, os caras que são, né, firme e forte na religião, tá? Mas dentre esses está crescendo cada vez mais as sinagogas messiânicas, porque estão lendo a Escritura e estão descobrindo que Jesus é o Cristo. Então aí o elo de ligação com os cristãos fica muito mais fácil, porque eles falam, nossa, é o mesmo Cristo, né? O nosso Messias é o Cristo dos cristãos, né? Jesus, é o mesmo Jesus, né? Dessa forma. Querendo esticar muito, em que parte da história que eles perdem, que eles saem de Israel? No ano 70. Nossa, essa perseguição que nós lemos aqui em Atos começou ali, depois, até com Jesus, lembra quando vieram perguntar para Jesus, tem que pagar tributo a César ou não? Eles foram com os religiosos, né? E com os herodianos, que eram os que seguiam Herodes, que era o governador da Judéia, né? E aí Jesus falou assim, dá a moeda, de quem é essa cainha que está aqui na moeda? Ah, do César. Então, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Mas desde lá, a estratégia era acusar Jesus como um líder rebelde contra o Império Romano, para Jesus ser crucificado, porque qual que era o medo deles? Como aconteceu quando fala de Judas ali, né? Nós falamos, teve o Teudas, o Gamaliel falou, teve o Teudas, depois teve o Judas, tá? Esse Judas é um Judas chamado Judas Macabeu, tá? Ele levantou um exército, tá? Para expulsar os romanos da terra da Palestina, da terra de Israel, tá? E aí eles foram conhecidos como os Macabeus, na Bíblia Católica tem o livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, que conta essa história da resistência do Judas Macabeu contra o Império Romano, tá? Aí o Império Romano veio, matou o Judas e as pessoas se dispersaram, tá? Então... Começa a história de dispersando um pouco. Então essa perseguição, a tentativa de se tornar independente do Império Romano, houve, né? Por como esses dois que nós mencionamos aqui, né? Que o Gamaliel mencionou, tá? O Teudas e o Judas, por exemplo, tá?
Mas, por exemplo, teve a Guerra de Massada, é bem conhecida também, né, que foi uma invasão ali, nessa época dos Macabeus, né, que destruíram tudo, sabe, assim, também foi assim, um arraso. Então, a posição do Império Romano sempre era destruir os opositores, tá? Eles tinham duas culturas, tá? Duas ações, tá? Uma, eles infiltravam na cultura, né, e compravam pessoas ali para fazer propaganda do governo, tá? Então, o César, olha as benfeitorias romanas, né? As estradas romanas, né? Então era, vamos dizer assim, vou falar uma palavra errada, mas assim, é a política do pão e circo, tá? Então, dava diversão, dava o pão, né? Também, e outra forma era a imposição pela força. Tá? Eles entravam e arrasavam tudo. Ou a cidade se entregava ou era destruída. Tá? E naquilo que se entregava, eles colocavam pretores, colocavam centuriões, colocavam líderes, né, para influenciar o povo, para governar o povo. Tá? E aí quem se levantava contra, eles destruíam mesmo. Tá? Então, na história, tanto na história do cristianismo, e os religiosos entregaram Jesus, porque eles até sabiam que Jesus era o Messias, tá? Como Pedro falou, vocês crucificaram o Messias, que Deus fez Salvador, tá? Vocês crucificaram. A pregação de Jesus foi muito forte nesse sentido também, dizendo, vocês são hipócritas, vocês são, praticando uma religião que vocês não seguem. Ele se apresentou, eles sabiam que Jesus era o Messias, só que se eles reconhecessem Jesus como Messias, porque o Messias nas Escrituras era um líder político também, né? Eles não entenderam que Jesus viria duas vezes, né? Uma como cordeiro para morrer, uma segunda vez que ele ia tomar o poder, como leão da tribo de Judá. Eles tinham medo, eles tinham conhecimento da Escritura do Messias como um libertador político, né? E se eles reconhecessem Jesus como Messias, Roma ia vir a destruir a nação. Então, entre aspas, a recusa da pessoa de Jesus como Messias era uma maneira deles protegerem a nação, para que os romanos não destruíssem tudo. No resumo da ópera, o que eles esperam mesmo que eles mataram. Exatamente. Aí eles sabiam, eles preferiram matar o Cristo do que serem mortos por Roma, pela invasão romana. Só que essa coisa continua crescendo, a multiplicação dos cristãos foi continuar acontecendo, né? E chegou uma hora, aí no ano 70, o imperador, que era o Tito, ele foi lá e arrasou e destruiu a nação. Né? E aí os judeus foram dispersos. Aí não é só os cristãos, os judeus foram dispersos. Tá? E aí eles foram, né? Viajaram fugidos para tudo quanto é lugar. E aí desde o ano 70, aí tem judeu espalhado no mundo inteiro. Tá? Então aí, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Era Palestina. Eles moravam na Palestina, né? Lá mesmo também. Tinham os arábios, né? Os muçulmanos veio lá no ano 650, né? Tá com Maomé, né? 600 e sei lá quantos também. Mas tinha os povos árabes ali, o povo judeu, o povo árabe, todas aquelas regiões ali, né? Então, só que os judeus foram dispersos e ficaram só os outros, como os árabes, palestinos, ficaram lá, dessa forma, né? Aí Hitler, a Alemanha nazista, faz a perseguição e mata 6 milhões de judeus, tá? Aí quando eles estão vindo a perseguição da Alemanha nazista, eles começam a migrar para... No final do século XIX, eles já começam a migrar, mas por várias perseguições, né? Só Hitler foi o clímax, né? Mas na história da humanidade, né? Perseguição aos judeus em tudo quanto é lugar, né? Então eles vieram fugidos, né? De França, de Espanha, de Portugal, e aí vem, por exemplo, nessa fuga, né? Os brasileiros, né? Com sobrenomes, né? Oliveira, Ramos, Ferreira, né? Ribeiro, né? Então tudo assim, é judeu convertido, né? Eles mudavam o nome, tiravam o nome judeu, né? Para não serem perseguidos, mas para se identificarem eles ficaram nomes de coisas da natureza, né? Tá? Então aí entra as oliveiras, né? Essa aqui é dos então é Ruda e Oliveira. Então né? Então Os Pereira. Ruda e Oliveira. É isso aí, tá? Então, assim. Enfim, aí eles ficaram
perseguidos. Aí depois da guerra, com a derrota da Alemanha nazista, a ONU é constituída e aí faz o reparo da guerra, né? Mataram 6 milhões de judeus, vão dar um lar para os judeus, né? Os judeus já estavam, durante a guerra, já migrando, fugindo, né? Como é o caso do Schindler, né? Que estava socorrendo os judeus. Várias nações, assim, onde eles podiam, né? Eles migraram para Israel. Assim, Israel é a nossa pátria, né? Não tinha pátria, né? Mas era o nosso lugar. Então eles fugiam, ou protegidos por um Schindler, ou por outros que também foram anjos de Deus que guardaram essas pessoas para não morrerem do Holocausto. Aí vieram muitas pessoas para o Brasil, por exemplo, nessa época de guerra, né? Mas a nação de Israel foi formada lá em 1948. Então aí que vai ver essa história que eu falei, né? Eles resgatam a cultura através da Bíblia, porque a fonte do hebraico, da língua e da história deles está aqui na Bíblia, né? Aí os religiosos voltaram a existir, o Sinédrio voltou a existir, as escolas rabínicas para ensinar religião, né? E aí essa amizade com os cristãos, né, que também está se firmando cada vez mais, tá? Porque eles estão sendo perseguidos tudo quanto é lado, e tem um povo cristão que ama Israel e que abençoa o povo judeu, né? Então aí Deus está resgatando, né? E graças a Deus já muitos já até convertidos e aceitando Jesus, né? Tá vendo a importância da aula presencial? Ah, não, tá vendo? Isso aí não ia falar nada disso, tá? Não ia falar nada disso nessa aí, né? Não, mas veja... Não, mas é importante isso. Vezes, entender esse contexto histórico, né? Às vezes é uma pergunta que se parece ser inocente, uma desinformação muito grande, que eu me atesto sobre isso, mas tinha dúvida de um monte de gente. Sim, pois é. Né? Tá, é sim. É um contexto histórico importante. Também, eu garanto que tem um monte de gente que tinha essas dúvidas. Né? Lembra-se do João? Do João, isso. Do João. Exato, também. Tá? Bom, então vamos fechar aqui. Eu falei 2 textos, um esse aqui de Gálatas 2. Então, ele testemunhou, né? E aí diz o seguinte, versículo 7. Gálatas 2, 7. Eles não me acrescentaram nada diferente, como se Paulo tivesse errado na pregação dele. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Pedro e João, Tiago, Cefas e João, Pedro, né, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrassem dos pobres, o qual também procurei fazer com diligência. Então, o que está falando aqui? Que como Paulo viajou desde Atos 13, né? Atos 13 até o 28, ele viajou por vários lugares, várias cidades, influenciou muita gente, muitos povos, tá? E depois de 14 anos ele volta e conta para Pedro, Tiago e João o que ele tinha feito, tá? Eles falam assim, não tem nada para acrescentar, você está no caminho de Deus e tudo. E ele falou assim, então, aí eles designaram Paulo para ser apóstolo dos gentios, tá? Assim como Pedro era o apóstolo dos judeus, que continuava lá praticando a circuncisão, apesar de que Pedro também falava em vários lugares. Foi o primeiro que, como falei em Atos 10, ele alcançou o Cornélio, né, o centurião romano, e até anunciou que não, os gentios também, a salvação é para todos, não é só para o judeu, é para todos. E aqui eles oficialmente dão o reconhecimento, dão a autoridade, e Paulo era o lugar do Matias, né? Então o Matias foi o enxertado pela sorte humana, né? Assim também, né? Tá? E aqui não, Deus tinha separado Paulo para ser o apóstolo e alcançou os gentios, e estamos nós brasileiros aqui falando das cartas de Paulo, né? Aqui na Bíblia, tá? Então é isso, né? E eu queria só fechar, falei sobre isso aqui para dizer, né? Quer dizer, o apostolado de Paulo, então Paulo foi reconhecido como apóstolo. Então dos 12 lá, Marte, que você falou, né? O Judas não está. Eu creio que não é o Matias que vai estar sentado lá, né? Que vai ser o Paulo, que aí é a eleição de Deus para o apostolado, né? Tá? É porque o Matias foi dos homens. Foi dos homens, foi uma coisa assim. Eles até oraram, mas, né? Foi uma coisa assim, claro, com critérios que eu falei, né? Que entre os 12 vai aí estar Paulo. Vai estar Paulo. Tá, Paulo. Ainda vai estar ali, ó, né?
Não, vai estar ali entre o... Ali, não, aqui é os principais aqui, era Pedro, Tiago e João, que está escrito aqui, né? Tá? Até Paulo falou assim, olha, eles não acrescentaram nada, né? Eles eram os colunas da igreja, mas não acrescentaram nada para mim. Eles estavam em pé de igualdade ali também, mas acho que o Paulo supera aqui, né? Todos eles, na verdade, né? Tá? Até pelo que fez, o que nós temos, o reflexo do apostolado de Paulo até os dias de hoje. Foi alcançado nos judeus. Né? Foi alcançado nos judeus, o evangelho foi pregado não somente por todo mundo, mas também por os não-judeus, na alcançando todos também. E aí eu quero ler 2 Coríntios capítulo 12, para encerrar, que o horário já está longo. Tá bom, hein? Vai fazer segundo. O Mainardi falou que era até as 2 da manhã, né, Mainardi? Tá? Não vai ser não, tá? A gente já... Eu por pouco. Por pouco. Mas ele não é nem 10 horas. Tá? Segundo Coríntios 12. Eu queria falar aqui só uma... Deixa só o capítulo 11 primeiro, né? Antes do 11, antes do 12, vou falar o 11. O 12 é um versículo só que eu quero dizer, mas aqui. No capítulo 11, o apóstolo Paulo fala de falsos apóstolos que eles se levantaram. Tá? Porque 11, vamos falar o 11 primeiro, tá? Só falar rapidamente, tá? Ele fala no capítulo 11 de falsos apóstolos. Por quê? Apóstolo era aquela pessoa que tinha autoridade espiritual, tinha uma autoridade administrativa, que dava a doutrina para as pessoas seguirem, tá? Que tomavam decisões. Aliás, eu posso voltar um pouco atrás, não? Às vezes vão falar não para mim, né? Eu tô aqui falando. Eu esqueci, eu ia falar dentro do livro de Atos, né? Eu queria só falar sobre Atos 15. Só volta um pouquinho Atos 15, depois eu fecho aqui com esses dois aqui. Eu vou falar de maneira simples aqui também, não vou tomar muito tempo não, tá? Atos 15? Atos 15, tá? Eu falei sobre, lá em Gálatas, né, que Pedro foi reconhecido como o apóstolo dos judeus, da circuncisão, da judaica, e Paulo da incircuncisão, quer dizer, os que não são judeus, que não precisavam praticar as leis judaicas, inclusive a lei da circuncisão, tá? E aí, o que aconteceu? Como Paulo foi pregando em vários lugares, né, vários não-judeus foram convertidos, tá? Então, em Atos 15, conta a história que começou a ter uma controvérsia. O não-judeu tem que praticar a lei judaica também para ser salvo, tá? Então, tem que guardar as leis judaicas, tem que se tornar como se fosse um judeu, tá? E o sinal do judeu, né, é a circuncisão, tá? Que é a operação da fimose, marcando na carne que ele tem uma aliança com Deus para ele e para sua descendência. Então, começou a ter essa controvérsia. Mas o fulano de tal, né, o Tito ele é grego. Então, agora, se ele está seguindo a fé, ele tem que ser circuncidado, e tem que ser um judeu, como guardar a lei judaica. E aí, então, Paulo e Barnabé, nesse capítulo 15, eles vão até Jerusalém para falar com os apóstolos, tá? Então, o versículo 2 fala sobre isso. Tendo tido não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros, anciãos, sobre aquela questão. Tá? Então, o que eu ia falar sobre esse sentido, só esse gancho que eu estou dizendo? A autoridade espiritual, a palavra final ia ser dos apóstolos. Tá? O que tem que fazer? Quais são os rumos da fé? Tá? Então, o não-judeu tem que virar judeu e fazer a prática da circuncisão como judeu, tá? E eles foram apresentar diante dos apóstolos e os anciãos, né, a autoridade espiritual ali, a respeito da questão dos rumos, né, também. Então eles apresentaram aquela, no Atos 15 ele fala sobre isso, e depois, no versículo 22, Atos 15, 22, então pareceu bem aos apóstolos e anciãos com toda a igreja, elegeram homens para enviá-los com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, Silas, tá? E escreveram o seguinte, no versículo 23, os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. E aí conta a história e a decisão que eles tomaram, que eles não precisavam se tornar judeus ou guardar a lei judaica para serem salvos, tá? Então só estou dando esse gancho aqui para dizer dessa forma, né? Que os apóstolos, né, Paulo subiu até Jerusalém para resolver essa questão,
e apresentou ali, né, como ele pregava, tal, que ele conta lá em Gálatas 2, que nós lemos, né, mas ele estava debaixo de autoridade apostólica, tá? Então, o apóstolo era a autoridade espiritual, tá? Não somente pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas, pela doutrina, que aqui eles estão dando a direção da fé, tá? E Paulo e Barnabé, e com as outras testemunhas, né, Judas e Silas, o mesmo Silas que depois foi preso com Paulo, né? Ele foi açoitado, estava lá na prisão e tudo isso, né? Então vamos lá, agora vamos fechar lá. Então só para falar da autoridade espiritual deles, né? 2 Coríntios 11. E aqui ele fala agora de falsos apóstolos. Porque, imagina, o cara é dono de autoridade, é reconhecido, né? Ele que manda e desmanda, como se fosse assim, né? Tá? E tinham falsos apóstolos que estavam, inclusive, falando que Paulo não era apóstolo, né, também, né? E aí, em capítulo 11, ele fala a respeito disso, né? No capítulo 11, 2 Coríntios 11, verso 13, tá? Ele fala assim, no 12, né? 12 e 13. Mas o que faço e farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então está falando de gente que queria se dizia que era apóstolo e não era apóstolo de verdade, eram falsos. E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura com anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Tá? E aí, então, ele começa a contar o que ele fez como apóstolo. Tá? Então, aí ele fala dos falsos apóstolos assim, eles são hebreus? Eu também sou. Versículo 22. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. E olha o trabalho apostólico de Paulo, tá? Isso que eu queria mencionar no versículo 23. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Tá? Quer dizer, ele foi açoitado, e a quarentena, 40 açoitadas, a pessoa morria. Tá? Ele recebeu 5 vezes. A quarentena, menos um, porque se fosse a 40ª, morria, né? Tá? Ele foi açoitado. 3 vezes foi açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em viagens, muitas vezes, 14 anos de viagens. Em perigos nos rios. Em perigos de salteadores. Já encurralaram ele lá também, viu, Zeni? Tá? Encurralaram ele lá também, os salteadores lá. Tá? Em perigos dos da minha nação, tá? Porque os judeus eram contra ele, porque estava pregando Cristo Jesus. Em perigos entre os gentios, porque os gentios queriam perseguir, porque ele estava contra o Império Romano, tá? Ele já era cidadão romano, tá? Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, com fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Tá? Então, o trabalho do apóstolo não era muito assim... Não era muito assim, satisfatório, saudável, né? Assim também, né? Quer dizer, ele sofreu 14 anos de vida que ele está contando aqui, né? O que ele já passou, né? Por amor a Cristo, tá? E estava lá, tá? E além disso, das coisas exteriores, ainda o cuidado de todas as igrejas. Ainda tinha que ficar preocupado. Ai, mas o fulano de tal lá na igreja lá em Filipe, a igreja lá na Galácia, escrevendo nas cartas e recomendando e cuidando, ainda as emoções fervilhando, tá, de preocupação por todos os irmãos, tá? Então, além das coisas, tá? Jesus não fala com você, vai que ele fala e pede uma coisa dessa para você. Tá? Tá? Além disso, então, além das coisas exteriores de ser fustigado com vara, ainda tinha as preocupações internas, tá? As emoções com os irmãos ou os falsos irmãos, tá? Morre cortando a cabeça dele, né? Tá? E aí ele fala assim, né? No 12, tá? E depois disso ele fala assim: e além disso, tá? Para eu não me gloriar, tá? Das coisas, eu recebi, no versículo 12:7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, porque ele
ele foi arrebatado até o céu e viu coisas ali no céu, que ele conta no versículo 1 em diante, né? Já estou pulando no 7, tá? Além disso, ele recebeu revelações do mundo espiritual. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Tá? Porque o cara conhecia tudo, já pela letra, né, do Gamaliel, porque ele aprendeu do Gamaliel. E ainda tudo que ele recebeu, tudo que ele resetou, tudo que ele, né, tal, viu o céu, né, uma vez nessa vez que ele foi apedrejado, ele foi dado como morto, tá? E então diz que, né, então, o entendimento é que quando ele foi dado como morto, que ele foi arrebatado até o céu e viu as coisas celestiais, tá? E depois ele voltou pro corpo, tá? Saiu da UTI lá, né? Então, e aí então ele, quer dizer, por causa dessa grande para ele não ficar assim, eu sei tudo, eu já vi o céu, né? Aí foi lhe dado um mensageiro de Satanás para esbofetear. Não se refere a ele, diz: conheço um homem. Ele fala, né? Até a humildade disso para falar isso, olha, eu vi o céu, né? Ele fala até assim, ele fala, foi arrebatado até o céu, não sei se tal homem foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus não sabe, foi arrebatado até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, versículo 4, tá? E aí depois ele fala, mas de alguém assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo me gloriarei, mas nas minhas fraquezas, tá? Então ele fala, aí ele cita essa pessoa na primeira pessoa, né, do singular, que é ele mesmo. Mas aí ele fala assim, não, eu conheço um homem que foi arrebatado, né? Ele fala até para não dizer que, né, para não se exaltar. E ele fala, tem um mensageiro de Satanás. E ele fala no versículo 8, acerca do mensageiro de Satanás que esbofeteava ele, orei ao Senhor 3 vezes para que se desviasse de mim. E disse em Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quer dizer, Deus deu um espírito maligno para atormentá-lo, para ele depender de Deus e não achar que ele era o cara. O cara. Então, da mesma forma, tá? Deus permite certas coisas nas nossas vidas, tá? Para a gente, né, permanecer humildemente diante da face de Deus, sabe? Então, às vezes, vem coisas ruins, né? Podem acontecer situações diversas na nossa vida e Deus permite porque a gente tem que continuar dependendo dele. Até roubar a carteira. Né? Tá vendo? Tá? Até ver um salteador ali também. A gente continuar na dependência e também para ver o milagre de Deus, né? Para ver o cuidado de Deus também. Vejo porque que eles suportavam, porque a gente vê agora, né? E quando você está dentro dos preceitos, né, da Bíblia e vem essas dificuldades, você tem certeza que aquilo não vai te afetar. Né? Então vem o mal, o mal vem sobre os bons e sobre os ruins, né? Mas Deus livra do mal. Mas quando você tem discernimento de que Ele está com você, que você tem o Espírito Santo com você, você já não pensa né? O que vai acontecer? É isso aí. Eu acho que quando eles iam por essas mortes horríveis que a gente vê, a gente fala, nossa, mas daí como que o cara vai lá, um corta o pescoço, outro crucificado por cabeça, outro, todos mortos horríveis, né? João cortado a cabeça, levado, né? Eu acho que eles não tinham muito o que entender, né? Pois é, não. Não entender, né? Até o próprio Paulo falou assim, para mim morrer é lucro. Sabe? Viver é Cristo e morrer é lucro. Então se eu morrer, estou no paraíso. Sabe assim? Então acabou o sofrimento. Acabou a dor. É uma visão diferente. Tá? Uma dor de ser degolado, uma dor que dura milésimos de segundo. Entendeu? Mas vai ter uma vida eterna de glória. Tá? Até assim, existe uma dimensão. Isso é jogado nas arenas, os primeiros cristãos é isso. Era arena, era queimado no fogo. Assim eles faziam. Até hoje, né? Na verdade, estão sendo degolados, casas dos cristãos estão sendo incendiadas. Está acontecendo ainda no século XXI. É bem esclarecedor, né? É segundos, milésimos. Segundos de dor, porque fica com medo, mesmo. Tem fé, sabe e quem já viu, como o Paulo viu, né? Tá? Nós temos aqui, conhecemos pessoas que já foram também arrebatadas ao paraíso, né? Também, né? Que ficaram em coma em plena Covid e já viram o céu, né? Sabe assim? Eles falam assim, nossa, gente, aliás, só falando um parênteses também, né? A gente ora para algumas pessoas, né? Também, e eu tenho certeza, tá? Essas pessoas que não voltam, tá? Eles tiveram livre-arbítrio, né? E aliás, quem voltou falou assim, olha, eu não queria voltar.
Tem um pastor que falou assim, o pastor contou isso também, falou assim, olha, minha esposa foi orar, ela só estava lá no céu, eu vi tudo, assim, é indescritível. E aliás, Paulo fala aqui, ó, ele viu coisas, ouviu coisas que não dá para falar, entendeu? Assim, é muita grandiosidade. Imensurável. Imensurável. E a pessoa falou assim, eu contei para vocês, eu acho, né? Mas além do Maurício, né? Que eu estava falando também, o Maurício viu o céu, né? Tá? Esteve lá em coma e viu o céu. Ele só pediu para voltar por causa que ele estava indo para o inferno. Entendeu? Por causa que ele estava vivendo a vida longe de Deus. Tá? Ele viu o inferno, viu o sofrimento também, e depois ele pediu uma audiência com Deus. Ele falou assim, não quero ficar com isso. E aí ele pediu para voltar. E Deus, né? Ele estava entubado, estava gravíssimo, né? Também. Aí voltou e contou o testemunho. Tem numa das lives de oração aí que eu fiz uma conversa com ele numa live de oração já há alguns meses, né? Mas eu ouvi outro testemunho pessoal de pessoa que eu já conheço, tá? Esse pastor. Ele falou assim, olha, eu tava... Não foi só um pastor, não. Teve um pastor e teve também um rapaz lá de Araucária. Ele também estava mal de Covid. Ele veio aqui, inclusive, também, na religião. Ele veio aqui? Não. Ele veio, mas ele falou em Araucária. Ele falou em Araucária, ele contou em Araucária, aquela vez que a gente foi lá, né? Tá? Ele contou em Araucária, ele falou, não foi no grupo de homens, não, foi lá na igreja, ele deu testemunho. E depois ele contou para mim em particular, ele falou assim, olha, eu vi o céu, eu vi tudo, assim, sabe? É indescritível, coisa maravilhosa. E eu falei assim, aí acho que essa é do pastor que falou, ele falou assim, a mulher estava orando por mim para eu voltar. Aí Deus ouviu ela só, eu estava lá, eu estava de frente pro gol, de frente pro trono lá, e aí Deus mandou eu voltar. Eu falei assim, olha, a tua esposa está orando lá, e vou responder a oração dela, e voltou. Eu não queria voltar, né? Então algumas pessoas, a gente acha, a gente ora para uma pessoa por causa que a gente quer a pessoa de volta, né? A nossa dor que vai ser, mas para a pessoa... a pessoa não tem dor, a pessoa está literalmente no paraíso, a pessoa está consolada, a pessoa está, sabe assim, a pessoa não volta por conhecer isso aqui. No caso de Paulo, ele tinha que voltar e até ele conta, eu fui arrebatado, vi coisas, né? E aí ele falou assim, e aí inclusive para que ele dependesse de Deus, tá? Então, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, tá? E aí ele diz assim, fui nécio, fui tolo em gloriar-me, vós me constrangestes, eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. E aí no versículo 12, era esse versículo que eu queria ler, os sinais ou as credenciais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda perseverança ou toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, tá? Então ele fala sobre isso, credenciais de um apostolado, tá? Um homem que vive na unção do poder, dos milagres, das maravilhas. E porque a pessoa está com Cristo de tal maneira, que é o primeiro chamado dos apóstolos, né? Jesus chamou para estarem com Ele, a pessoa vive nesta graça, nessa unção, nesse poder, no sobrenatural. Então ele tem autoridade espiritual, não é porque ele conhece muito a Bíblia, como Paulo conhecia. Ele falou, eu me avantajava todos os jovens da minha época, que tinham, ele foi o melhor discípulo do Gamaliel, tá? Que era o renome ali. Ele falou assim, ele falou assim, eu desprezei tudo, todo o conhecimento eu joguei como se fosse lixo, tá? Por causa da sublimidade da revelação de Jesus Cristo. Então, o reset dele ali, de revelação de Deus, foi uma vida de proximidade, de intimidade tão grande com Deus, e também os sinais, essas credenciais aqui, sinais e maravilhas, eram naturais. Os sinais vão seguir aqueles que creem. Então, hoje muitos se intitulam apóstolos, e aqui no 2 Coríntios 11, tá? Versículo 13, ele fala de muitos falsos apóstolos, tá? Pessoas que se acham, que estão se intitulando apóstolos, que estão se posicionando como apóstolos. Alguns são verdadeiros apóstolos que Deus está levantando nessa geração, que aliás os apóstolos não são só os 12, né? Só para fechar nesse assunto, né? Então assim, os apóstolos são só os 12, tá?
porque são aqueles que seguiram a Cristo, que andaram com Cristo presencialmente, etc. e tal, né? Mas aí entra a palavra de Efésios, né? Que fala dos 5 ministérios, né? Ele fala, Efésios 4:11, que Jesus deu dons para a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, até que todos nós cheguemos à medida da estatura de Cristo, a perfeita varonilidade, tá? A maturidade. Então, enquanto nós não tivermos amadurecido, tá? Os ministérios continuam. Então, tem outros apóstolos que estão levantando, não somente para aquela primeira geração do primeiro século, mas hoje tem apóstolos, tem profetas, tem pastores, tem mestres, tem profetas, tá? Então Deus continua levantando até que todos nós, como igreja, sejamos perfeitos, sejamos maduros, não mais como crianças. Efésios 4:3 fala isso, não mais como crianças agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Então hoje existem muitos erros, muitos enganos, muitas falsidades, muitas religiosidades, né? Muitas doutrinas humanas que não são de Deus, e as igrejas estão aí, as pessoas meio perdidas nas igrejas, não sabem o que creem, um fala de um jeito, outro fala de outro, porque as pessoas não ouvem os apóstolos, os profetas, esses ministérios que Deus está resgatando para que todos cheguem ao conhecimento da verdade, tá? Deu para entender? Assim, tá? Então os apóstolos também eles existem hoje, tá? Mas infelizmente também tem falsos apóstolos e tem falsos profetas, tá? Então e tem todos os falsos também, porque o diabo é astuto querendo enganar as pessoas, e por isso Jesus falou assim, olha, pode fazer até sinais, né? Em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos sinais, em teu nome expulsamos demônios. Não é o sinal só, é a vida de proximidade com Deus, tá? Essa unção ministerial para exercer, para que haja um crescimento e as pessoas, o fim das coisas é que não mais a gente que viva, mas Cristo Jesus vive em nós. Então, quando nós ensinamos as pessoas que elas têm que se purificar dos seus pecados, serem transformadas em novas criaturas, tá? Arrependimento para receber esta graça, a presença, a manifestação de Deus, porque Deus não habita com pecado. Então, enquanto as pessoas não se converterem dos seus pecados, claro, o salário do pecado é morte, tá? E o objetivo dos 5 ministérios é conduzir as pessoas para se parecerem cada vez mais com Cristo, serem transformados até ser a imagem e semelhança do Deus Criador. Amém? Tá? Amém. Assim tem esse ministério apostólico também. E nessa aula um pouquinho mais prolongada, nós fechamos, tá? Embora, eu falei, dá para falar muita coisa, né? Só ver o livro de Atos, por exemplo. Mas vamos encerrar, então eu quero agradecer vocês pela presença e participação, os fiéis, né, que estiveram presentes ali, né, do início ao fim. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Amém. Eu oro a Deus agora para encerrar, agradecido a Ti, Deus, pela Tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque nós podemos compreender verdades naturais e espirituais que o Senhor designou. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor chama cada um para um ministério, para o exercício de uma função no corpo, para abençoar vidas. E todos nós, iluminados pelo conhecimento, pela presença do Espírito Santo em nós, podemos levar outras pessoas também ao conhecimento da verdade, para também se desfazerem e se desembaraçarem das obras das trevas, dos pecados, das resistências, das lutas, e serem mais do que vencedores, abençoados, mais do que vencedores e abençoadores de muitas outras vidas, para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra, assim como o Senhor estabeleceu no céu, e a começar em cada casa, as nossas famílias sejam famílias abençoadas do Senhor, que possamos irradiar a Tua luz e trazer o Teu reino nesta geração para a glória do Teu nome. Assim, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade, por esses ensinos da Tua palavra, e louvado seja o nome do Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, falado, ensinado e nos fortalecido na fé para andarmos nos caminhos do Senhor e fazer a Tua vontade. Assim, muito obrigado, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um de nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.